Segundo, o mesmo Jorge Mendonça, só que desta vez cobrando uma falta com violência. Em Campinas, mais uma goleada do Guarani, 4-1 em cima do Juventus com 2 gols de Careca. O primeiro, Careca, recebeu de Zenon, tirou o goleiro e chutou. A bola ainda bateu em Deodoro antes de entrar. O segundo do Guarani, Mauro fez a jogada e deu a Renato dentro da área. Ele só tocou para o gol. Outra jogada do zagueiro Mauro, que tocou para Zé Carlos. Com categoria, ele encobriu o goleiro, veja. O gol do Juventus foi de pênalti de Neném em Tatá. Nedo cobrou e marcou. O pênalti foi cometido por Neneca. Bola levantada na área, Careca mergulhou e marcou de cabeça. Guarani 4-1. O Flamengo manteve a liderança do Campeonato Carioca. Ganhou do Bangu de 3-0 em Moça Bonita. Primeiro gol foi Eli Carlos, que chutou de longe e o goleiro falhou. Cláudio Adão dividiu com ele e Zico só empurrou para o gol vazio. Carpegiani recebeu de Adílio e bateu de primeira para Zico. Ele se enrolou na bola que ficou para Cláudio Adão marcar de bico. Cláudio Adão, Carpegiani e Adílio trocaram bola desde o meio de campo. O último passe foi para Zico, que chutou por cima do goleiro e saiu mancando da perna direita. Flamengo 3-0. No Maracanã, o Fluminense decidiu o clássico no primeiro tempo, 2-0 contra o Vasco da Gama. 1-0, um lançamento de Kleber para a corrida de Fumanchu. A defesa do Vasco parou pedindo impedimento. Ponta direita livre, driblou Mazarop como quis e chutou para o gol vazio. Veja agora o lance em câmera lenta. Veja aí, o Pintinho correu para abraçar o Fumanchu e acabou trombando no bandeirinha. 2-0, Pintinho estica para Rubens, que centra. Marinho domina e põe de novo na área. O ponta esquerda, Zezé, mete a cabeça e faz. Em Minas, o Atlético estreia muito mal na Taça Libertadores. O Boca venceu 2-1. Primeiro gol do Boca. Falta na esquerda. Bordon cobrou de curva e enganou o João Leite. O Atlético empatou com o gol de Marcelo. Paulo Isidoro só amaciou para Marcelo emendar. Nova falta contra o Atlético e desta vez de muito longe. Bordon cobrou e de novo colocou no ângulo. Veja.
Agora vamos aos gols de hoje pelo Brasil. Surpresa em Belo Horizonte. O América, ainda invicto no Campeonato Mineiro, venceu o Cruzeiro, 2-0. Luiz Carlos lançou Geraldo, que chegou fácil à linha de fundo e cruzou. Maneca livre pegou de primeira, 1-0. O segundo gol foi todo de Luiz Carlos. Ele pegou a bola no meio do campo, driblou Marquinhos e mandou a bomba. Luiz Antônio ainda foi nela. E o Flamengo continua sem vencer o América. Depois de 3 derrotas seguidas, hoje pelo menos conseguiu empatar, 2-2 no Maracanã. Repare a incrível falha do goleiro País no primeiro gol do Flamengo. Depois de receber de Zico, Adílio cruzou. País saiu certo, mas foi fazer bonito e se deu mal. Largou a bola nos pés de Toninho. Agora atenção, um dos chamados gols de placa. A jogada confusa foi parar na ponta esquerda. Silvinho dominou e foi driblando todo mundo. Nelson, depois Toninho, novamente Nelson e ainda desviou a bola de Raul e Rondinelli. Veja. Júnior errou a primeira, mas no rebote deu bom passe a Zico, que tocou rápido para Cláudio Adão. Livre, Cláudio Adão dominou e chutou de bico. 2-1 Flamengo. Escanteio da direita, Silvinho cobrou curto e enganou toda a defesa do Flamengo. Reinaldo tocou para o outro lado. César pegou de primeira, 2-2. O Grêmio goleou, mas estava tudo a seu favor, principalmente a defesa do São Borja, 5-0. Jogada rápida de Vicente para Ladinho e o passe para André, que desviou a bola do goleiro, 1-0. O Beck rebateu mal o cruzamento de Ladinho. Éder ajeitou e acertou uma bomba, 2-0. Falta da direita, Éder cobra nas mãos do goleiro, que acaba deixando a bola de presente para Wilson, 3-0. Falha mesmo foi no quarto gol. Éder cobrou o escanteio no pé do Beck, mas repare a confusão que foi armada. No fim, outro presente para Wilson, 4-0. Vitor Hugo tocou para Renato Sá, que falhou. André vinha na corrida, levou de calcanhar, entrou na área e chutou contra a saída do goleiro. 5-0. Quadrangular decisivo do primeiro turno na Bahia. No primeiro jogo, Fluminense de Feira 1, Leônico 2. O Fluminense fez 1-0. Lançamento longo para Maurinho se aproveitar da falha incrível dos zagueiros. Veja só. Lindo passe de Evilásio para Chiquinho, que só deu um toque para encobrir o goleiro e empatar. 1-1. Chiquinho tocou para Luiz Fernando. O ponta esquerda se livrou do bolo com um drible e mandou de pé esquerdo. Gol da vitória, Leônico 2-1. No segundo jogo, a zebra quase derrubou o Bahia. No final, um empate. Itabuna 1, Bahia 1. Veja como o back do Bahia cai na hora de atrasar. Deca, de camisa escura, toca debaixo da perna do outro back. Depois o gol ficou fácil. Itabuna 1-0.
Douglas cavou a falta e foi para a área. Escorou a cobrança com esta cabeçada e Ricardo empatou para o Bahia. Final 1-1. Em Fortaleza, uma vitória tranquila do Ceará. 2-0 sobre o Calouros do Ar. Pedro Basílio cruzou, Mickey e Ivanir tocaram de cabeça. Tiquinho errou o chute, mas a bola sobrou fácil para Jangada tocar por cima. 1-0. Falta em Tiquinho, Erasmo cobrou, Jangada escorou de cabeça, para trás, Ivanir encheu o pé da entrada da área, 2-0. E o Palmeiras de Dom Filipe continua ganhando, desta vez o Ciclone foi a Bauru, 2-0 no Noroeste. Falta no meio da rua. Baroninho ajeitou, chutou com força. A bola foi entrar no canto direito do goleiro João Marcos. Marinho Pérez deu um bico na bola. Jorge Mendonça fugiu no contra-ataque, invadiu a área, tirou 2 zagueiros da jogada e furou a rede. Em Campinas, a Portuguesa de Desportos tentou segurar a Ponte Preta do Velho Brandão. Não conseguiu. 1-0. Início do segundo tempo. Escanteio da ponta direita. Lúcio botou na área. Dario, o Dadá Maravilha, subiu mais que toda a zaga e conferiu. E um novo Santos está nascendo. É o único invicto do Campeonato Paulista. 3-1 no São Paulo. Ailton Lira e Pita foram tabelando na maior tranquilidade. No fim, Lira lançou Juari, que de cabeça ganhou de Valdir Pérez. Santos 1-0, veja. Jogada pela esquerda, João Paulo a Nilton Batata e o passe perfeito a Juari, que ainda deu um drible em Valdir Pérez. 2-0. Zequinha passou por Fernando e cruzou. Milton desviou de cabeça e Neca entrou para completar. Foi o único gol do São Paulo. A defesa do São Paulo parou, mas Pita continuou. Entrou livre pela área e deu de bandeja para Juari. Santos 3-1. E com o moral dos 3 gols marcados nesse jogo, Juari lança uma nova moda para comemorar. Correndo de lado a lado, sapateando e dando voltinhas pelas bandeiras de córner. Veja. Mais 2 colunas 1 na loteria esportiva desta semana. Mais 2, 1-0. Vitórias do Vila Nova sobre o Goiás no jogo 6 e do Atlético Mineiro sobre o River Plate no 13. Assim, nenhuma coluna 2 no teste 411. O matemático Oswald de Souza calcula um máximo de 45 acertadores e um mínimo de 12. Agora, vamos logo aos gols de hoje pelo Brasil. Briga, expulsões. Foi isso que o cearense viu hoje no clássico Ferroviário 2, Ceará 1. O Ferroviário abriu o marcador. A defesa do Ceará rebate fraco. Jorge Bonga domina fácil e acerta bem o chute. Jorge Bonga outra vez toca para Ricardo. A bola vai para a área. Matos vai para a cabeçada e raspa de leve. 2-0. Córner da direita, a testada forte de Pedro Basílio, gol do Ceará.
O Ceará queria o empate de qualquer maneira e acabou apelando. Júlio fez falta desleal e foi expulso. Veja a agressão mais uma vez. Góes, diretor do Ceará, invadiu o campo e deu um soco na cara do juiz. E só saiu de campo porque a polícia entrou em ação. No Maracanã, Botafogo e Flamengo não passam de um empate. Um gol para cada lado. O Flamengo fez o primeiro. Belo passe de Zico. Cláudio Adão se livra do goleiro e dispara na artilharia do Campeonato Carioca. Agora ele tem 12 gols. O juiz José Roberto Wright foi muito rigoroso ao interpretar como jogo perigoso esta entrada de Manguito dentro da área. Depois de muita catimba, Luizinho tocou para Mendonça, que procurou colocar e levou sorte. A bola bateu em Zico, tocou na trave e entrou de mansinho. 1-1, placar final. E a invencibilidade de Leão acabou já no segundo jogo do Vasco, que nem conseguiu ganhar do Bangu. 1-1. O Vasco começou perdendo o jogo. Foi um gol em que a defesa bobeou muitas vezes. Veja, o ataque do Bangu foi trocando bola e no fim Serginho chutou apertado. A bola desviada encobriu o Leão. O gol de empate do Vasco começou com uma boa jogada de Ramon. Ele passou por dois backs, foi à linha de fundo e cruza. Roberto mergulhou de cabeça, o goleiro rebateu e Wilsinho aproveitou. Se o empate de 1-1 não foi um bom resultado para Portuguesa e Corinthians, pelo menos a comemoração dos gols foi cheia de bossa. O primeiro foi da Portuguesa. Beto Lima tocou para a área, a defesa parou e Alcino marcou de cabeça. Depois, dançou para comemorar o gol. Corta-luz de Sócrates com Birubiru. Ele dominou e tocou para Rui Rei marcar. Depois, Rui Rei mostrou a surpresa que havia anunciado. Tirou a camisa e jogou para os torcedores, mas tinha uma outra por baixo. O Guarani, campeão brasileiro, não deixou por menos. Goleou o São Paulo por 3-0 em Campinas. Renato cruzou da direita. Bezerra tentou rebater, mas errou o chute. A bola encobriu Valdir Pérez e Osnir entrou para cabecear. Alexandre carregou a bola, passou por dois e deu para Osnir chutar. Valdir Pérez não segurou e Capitão estava lá para conferir. Lançamento de Gersinho para Paulo Borges, que esperou o goleiro sair e tocou de lado. Guarani 3, São Paulo 0.
Vitória apertada do Inter sobre o Caxias hoje à tarde no Beira-Rio, 1-0. Aqui está o gol, córner da esquerda, Jair subiu bonito e testou firme. A bola bateu na trave de cima e entrou. É hora de gols por todo o Brasil e vamos começar com o Fla-Flu decisivo da Taça Cidade do Rio de Janeiro. Flamengo campeão da Taça Cidade do Rio de Janeiro, mas bem que poderia ser de outra forma. Fluminense 2, Flamengo 0. O Flamengo poderia perder por diferença máxima de 4 gols, que mesmo assim ficava com o título. Edinho, em jogada individual, dividiu com o goleiro Raul e caiu. Pênalti marcou o juiz Luiz Carlos Félix. Fumanchu bateu com categoria, deslocando o Raul. Fluminense 1-0. Em cima da hora, outra ducha fria. Pintinho joga na área, Doval se choca com o Raul. A bola foge da mão do goleiro para Nunes meter a cabeça. 2-0. Mesmo com a derrota, a torcida do Flamengo comemorou a conquista da Taça Cidade do Rio de Janeiro. O time deu a volta olímpica, com a taça sendo carregada pelo capitão Paulo César Carpegiani. O Flamengo terminou em primeiro lugar, empatado com Fluminense e Botafogo, mas foi campeão no saldo de gols. Isso foi o que bastou para que a torcida comemorasse com alegria, esquecendo a derrota. Só quem não esqueceu foi o goleiro Raul, que deu muitas explicações a respeito do pênalti e fez uma afirmação. Agora, não foi a maior alegria da minha vida, ia ser, mas o lance do pênalti realmente me deixou muito aborrecido. Inclusive, eu podia ter tomado mais 2 ou 3 gols. Nunca fiquei tão decepcionado na minha vida com o juiz. É a primeira vez em que eu senti realmente que o árbitro errou no lance e tirou o maior prazer da minha vida. Entende? Então, só isso eu tenho a lamentar, embora tenha ficado apenas satisfeito com o título no Flamengo. Você queria sair sem a derrota? Essa é a derrota, ou pelo menos a derrota nas condições normais. Eu nem digo que o Fluminense não merecesse a vitória, não mereceu. Mas da maneira que foi, um pênalti que não houve, você inclusive pode passar o tape em câmera lenta quantas vezes quiser. Se eu toquei uma unha nele, eu como o estado do Maracanã inteiro. O veterano Buião decidiu a preliminar de hoje em Curitiba. Colorado 1, Maringá 0. Passe de César, Buião penetrou livre às costas do zagueiro e marcou na saída do goleiro. Bem, depois todo o time do Maringá foi reclamar do impedimento, veja. No jogo principal, um empate. Curitiba 1, Londrina 1. O Curitiba marcou primeiro, bobeada da defesa do Londrina. A bola ficou com Mug. Ele atrasou a Heleno, que tocou no canto, 1-0. O gol de empate, Alcione ganhou a dividida na cabeçada. A bola foi a Nicásio e voltou para Alcione marcar. 1-1. Campeonato Mineiro, Atlético e América fizeram um jogo igual, até mesmo nos gols bonitos. 1-1. Cobrando falta, forte e com efeito, abriu o marcador para o América, que lidera o campeonato até agora. Alves cobra o córner, Marcelo sobe bonito e cabeceia no cantinho, empate do Atlético. A rodada de hoje no Campeonato Paulista começou cedo. De manhã no Canindé, a boa vitória da Portuguesa de Desportos sobre o campeão brasileiro Guarani, 2-1. Jogada de Enéas, a defesa falha. Tata entra pela direita e faz Portuguesa 1, Guarani 0. Manguinha derrubou Enéas na área. Pênalti marcou o juiz.
Wilson Carrasco bateu bem e aumentou para 2-0 Portuguesa. O Guarani diminuiu com este chute forte do veterano Zé Carlos. E cai o último invicto do Campeonato Paulista. O Santos perde para o futebol cheio de truques do técnico Filpo Nunes. Palmeiras 2-0. Jorge Mendonça entra pela esquerda e vira o jogo para o outro lado. Rosemiro devolve para a área, Escurinho cava o pênalti, a defesa bobeia e Jorge Mendonça escorregando acerta de virada. O estreante Hamilton Rocha parte para a linha de fundo. O centro sai a meia altura. Escurinho voa para cabecear. 2-0. E o Corinthians perdeu mais um ponto. Empatou com o Marília em 2-2. Bola levantada para a entrada da área do Corinthians. Zé Eduardo falhou, Jairo rebateu e Ferreira entrou na sobra para marcar. Falta contra o Marília. Cláudio Mineiro bateu com força. O goleiro nem viu. 1-1. Ferreira foi derrubado por Cláudio Mineiro dentro da área. Pênalti que Romualdo Arpe Filho marcou. Jorginho bateu no cantinho. Peter foi derrubado quase na linha da grande área. Pênalti que o juiz marcou. Cláudio Mineiro bateu com violência. Um domingo em que escrita alguma vingou. No Rio, o Flamengo fez o que não conseguia há muito tempo, vencer o América. No Recife, o Náutico também conseguiu uma proeza, derrotar o Santa Cruz. Agora, vamos aos gols de hoje pelo Brasil. Muitos gols em Curitiba, mas Atlético e Pinheiros acabaram ficando no empate, 2-2. O Pinheiros começou vencendo, Osmar colocou na área, Henrique se antecipou e entre Gilberto e Tobias marcou, mesmo desequilibrado. O segundo também foi do Pinheiros. Osmar prendeu a bola, lançou na hora certa. Edivaldo entrou livre e marcou na saída de Tobias. 2-0. Veja outra vez. Briga de laterais. O do Atlético Paranaense acabou levando a melhor e cruzou. O velho Aladim subiu mais alto que toda a zaga e descontou. 2-1. O gol do empate já no final. Carlos Roberto lançou, Aladim tocou bonita, entrou entre os backs para fazer o segundo do Atlético. 2-2. O Atlético é praticamente campeão do primeiro turno em Minas. Empatou com o Cruzeiro hoje, 1-1. O Atlético marcou o primeiro. Ângelo cruzou, Ziza deu uma puxeta, Zezinho Figueroa falhou e Jorge Campos só deslocou o goleiro. O Cruzeiro empatou numa bonita jogada de Mariano. Ele avançou e, já na área, deu um passe com açúcar para Joãozinho marcar por cima de João Leite.